Meus amigos, eu não gosto de ficar devendo e eu estava devendo falar do assunto Pedro aqui, então vamos a ele. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga na área e nada mais. Falemos de Pedro. Teve todo o episódio dele envolvendo o preparador físico do Flamengo, né? Depois do jogo com o Atlético, o Pedro acabou discutindo com o preparador físico, que era um homem que já trabalhava com o Sampaoli há algum tempo, um amigo pessoal do Sampaoli, inclusive há mais tempo que isso, acabou se recusando a seguir no aquecimento. Ele entendeu que não ia mais ser utilizado e tal, descumpriu uma ordem hierárquica. No vestiário foi cobrado pelo Pablo Fernandes e no final das contas tomou um soco. E de lá para cá tem toda uma questão se desenrolando. E essa história não parece ter terminado. O Pablo já foi demitido. O Flamengo, inclusive, conseguiu, dentro desse contexto, que eu considero, se tudo foi devidamente ajustado, o Flamengo conseguiu o melhor dos mundos. Demitiu o Pablo e manteve o Sampaoli. Que por mais que você tenha questionamentos aí ao trabalho do Sampaoli, é fato que ele deu uma estabilizada no time e o Flamengo de hoje é 1 milhão de vezes melhor do que era o Flamengo do Vitor Pereira, e é um Flamengo que briga em todas as frentes. Tá com um pé na final da Copa do Brasil, vai iniciar os seus desafios no mata-mata da Libertadores e segue ali na perseguição ao Botafogo dentro do Campeonato Brasileiro. Então, o Flamengo do Sampaoli é um time que está em evolução, mas não é um time pronto. Dentro de tudo isso, tem o Pedro insatisfeito há algum tempo. Depois do episódio, o Pedro publicamente falou sobre a sua insatisfação, inclusive começou o texto, quando ele fala do episódio do soco em que ele recebe no vestiário, ele fala sobre, eu poderia estar aqui falando sobre a escassez de minutos nos últimos jogos e tal, mas, e aí ele começa a falar especificamente do episódio, fala sobre a covardia física que sofreu e fala sobre covardias psicológicas que estaria sofrendo dentro do ambiente do Flamengo. Quando ele fala sobre isso, me parece ele não está falando só sobre o Pablo. Eu acho que isso se estende a toda a comissão técnica, porque se isso está acontecendo e a comissão não está fazendo nada, você tem uma omissão aí. Ou o Pedro está exagerando e falando algo que não é verdade, mas a gente precisa entender o que ele considera que seriam as covardias psicológicas. O Flamengo já apurou isso, já houve uma conversa entre ele e o Sampaoli ou não. O fato é, pode parecer loucura, mas o Pedro parece sair derrotado do episódio, o que é quase uma barbaridade, imaginando que ele é a vítima da agressão física. Mas vamos recapitular. O Pedro, até tomar o soco na cara, ele estava errado. Você não pode não seguir no aquecimento por livre e espontânea vontade. É uma ordem do preparador físico, que faz parte da comissão técnica. Ele é uma extensão do treinador. Não obedecer a isso é também desobedecer todo o planejamento e o treinador. E ele, eventualmente, até podia entrar no jogo ainda, por mais que só faltasse uma alteração e o Luiz Araújo e o Cebolinha já tivessem entrado, ele poderia ter entrado no lugar do Gabriel e tal, que, enfim. Mas não entrou. E aí ele foi cobrado. Mas claramente esse episódio tem uma vida prévia, né? Tem tensões antes disso, e o Pedro deixou isso muito claro quando ele fala da escassez de minutos e tal. E aí vamos a um primeiro ponto. Não há uma escassez de minutos do Pedro sob o comando do Sampaoli. Se a gente imaginar aqui que o Sampaoli ele estreia contra o Nublense lá atrás, de lá para cá, já são 27 jogos do Sampaoli comandando o Flamengo, correto? Desde esse jogo aqui, ó, contra o Nublense, que inclusive o Pedro jogou 89 minutos. Nesse período, se a gente for entender, o Pedro ele jogou 89 minutos aqui, o jogo todo 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 aqui, mais o jogo todo aqui. Então, desses 27 jogos, ele basicamente jogou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se a gente pegar aqui o jogo contra o Palmeiras, né, 84 minutos é basicamente o jogo inteiro, 9 jogos completos. Ele ficou fora de 7 jogos. Em 3 ele não foi nem utilizado, em outros 4 ele ficou fora por lesão. Ele foi mais vezes reserva do que titular? Foi, ele foi mais vezes reserva do que titular. Ele foi substituído em várias vezes? Ele foi substituído em várias vezes.
Porém, em via de regra, o Pedro, ele é um reserva no Flamengo. Ele foi titular com o Vitor Pereira e ele era titular com o Dorival. Mas, no geral, com os outros treinadores e com o Sampaoli, ele é mais reserva do que titular. E com o Dorival, ele virou o titular muito pela lesão do Bruno Henrique, que talvez tenha facilitado o trabalho do Dorival no sentido dele encaixar o que as pessoas pediam há muito tempo, né? Pedro e Gabigol juntos, e deu muito certo. Deu muito certo porque o Pedro é muito acima da média e porque o Gabriel topou taticamente fazer concessões para gerar esse encaixe. Talvez em 2023 o Gabriel tenha estado menos afim de fazer essas concessões. E na ideia do Sampaoli, se a gente for olhar o Atlético do Sampaoli, o Santos do Sampaoli e outras equipes, ele não é muito de um 9 com as características do Pedro. Ele até usou no Sevilha em alguns momentos, em outros momentos no Olympique também, mas no geral, se a gente observar, ele vai preferir mais movimentação do que jogadores tipo o Pedro. E isso não tem problema nenhum. Eu não acho que isso seja desrespeito, de novo, eu não sei os bastidores lá, tá? Mas nesse ponto, a escassez de minutos, ela não é verdade. Nos últimos jogos, ok, mas num geral, não é verdade. Num geral, o Pedro teve várias chances, foi titular em vários momentos e tal, viveu alguns momentos ruins, outros muito bons, mas no geral ele não faz parte da ideia principal do Sampaoli. E agora, com a volta do Bruno Henrique, a situação fica ainda mais difícil, porque você tem Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e uma disputa direta com o Gabigol, que além de seguir entregando, em média, gols, atuações, bons números, alguns gols, inclusive, muito decisivos, ele é top 3 de ídolos da história do clube. Então, assim, é uma briga que ele sabe que nunca foi fácil. Tanto que lá atrás ele pensou em sair, quis ficar, e aí é um ponto a favor do Pedro. Você fala, porque o Pedro é mimizento, é reclamão, não tá com comprometimento. Não é verdade. O Pedro teve enorme comprometimento com o Flamengo, inclusive quando recusa propostas muito boas para sair, para jogar, para ter minutos, e ele resolveu ficar no Flamengo porque ele entendia, não, eu vou virar titular, eu vou conseguir jogar, e ele conseguiu no ano passado. Graças a isso foi para a Copa do Mundo. Esse ano, recusou proposta financeira para ir jogar no mundo árabe, para ganhar 4 vezes o que ele ganhava no Flamengo. E ele ficou no Flamengo. Mas, de fato, ele tem todo o direito de estar insatisfeito. Mas o treinador também tem todo o direito de entender que não é o melhor dos mundos na cabeça dele, taticamente falando. Então, assim, nesse ponto de vista, a permanência do Sampaoli, ela pode ser ruim para o Pedro, ainda mais depois dessas tensões. E fica uma situação muito delicada de entender, assim, agora, com essas tensões, o Sampaoli vai dar mais minutos para o Pedro porque ele vai tentar apaziguar a história. Se ele continuar não dando os minutos, muita gente pode achar que é uma vingança, o que eu acho que não tem nada a ver, mas assim, é uma situação muito delicada. E o Pedro, segundo o apurado já por muita gente, já teria informado a diretoria do Flamengo que quer ser negociado. O pai do Pedro também já teria dito que, não quer que ele jogue mais no Flamengo. E sob o comando do Sampaoli. As relações, repito, elas não são boas há um tempo. E por que elas não são boas? Aí o Flamengo tem que entender, fazer uma cariação lá e tal. Mas se for só pela questão da não utilização, tem vários caras ali que tem motivo para reclamar. E há um problema de encaixe realmente assim. Vai botar onde? No lugar de quem? Vai tirar o Bruno Henrique? Vai tirar o Arrascaeta? Vai barrar o Gabriel? Vai tirar o Gerson? Não tem. O Gerson está jogando muito sob o comando do Sampaoli. O Arrascaeta sempre entrega números muito decisivos. O Gabriel é o Gabriel. O Bruno Henrique voltou voando. Então, assim, é difícil, assim. Querer que o cara jogue é mole. A questão é quem tira. E aí você vai nas redes sociais e vê muito comentário injusto de que o Pedro teria levado uma crise para o Flamengo, porque ele foi atrás de fazer BO, porque ele foi atrás dos direitos dele. Gente, pelo amor de Deus, ele foi atrás, repito, dos direitos dele. Ele fez o que tinha de fazer. Quem fez errado foi quem foi lá e deu um soco na cara do cara. Esse cara que tá errado, tanto que foi demitido. E aí precisa ver como vai ficar essa relação, né? Todo mundo dentro do vestiário comprou o barulho, entendeu, achou que ele reclamou indevidamente, como é que tá essa tensão. Então, acho que pode ser muito ruim pro Pedro esse pós-crise, né? Eu não sei até que ponto foram todas as arestas aparadas para a permanência do Sampaoli lá. Assim, porque internamente alguns jogadores se incomodaram com a postura dele. Alguns jogadores queriam que ele tivesse sido mais enfático. Provavelmente o Pedro também gostaria que ele fosse mais enfático em sua defesa.
e isso publicamente não aconteceu, não sei se aconteceu internamente. Então é um ambiente ruim, eu não sei como vai ficar o clima daqui para frente, mas eu temo que o Pedro saia, entre aspas, né, derrotado dessa história. E aí, olhando para negociações, seria para onde, né? Para dentro do futebol brasileiro, o Flamengo não quer negociar, porque imagina que vai reforçar um rival. E tem questões de limitação de competição também. Para fora, qual o mercado que olharia para o Pedro? Assim, eu acho que isso aconteceu no pior momento, né? No momento de aperto já de janela, de limitação de jogos e de competições para ele jogar por aqui. E aí fica nesse limbo, né? Nessa situação que não é confortável com o técnico, ao passo que o técnico está fazendo um bom trabalho. Talvez ele apostasse na treta de que, putz, fatalmente o cara vai ser demitido e o São Paulo vai pedir para sair junto. E aí talvez a coisa fique mais tranquila para mim. Não aconteceu. Então, cara, assim, complicado, ainda mais assim, numa semana em que começa mata-mata de Libertadores, assim, jogos decisivos que vão ser importantes para a perseguição do Flamengo ao Botafogo no Brasileiro, complicado. E por falar em Libertadores, tem uma parada aí que o Pedro é o atual artilheiro e melhor jogador da Libertadores. Ele não vai ser o melhor jogador dessa Libertadores e fatalmente também não vai ser o artilheiro. Está muito em aberto essa disputa de artilharia. E aí você tem, lá no site da PagBet, muitas odds interessantes para você apostar, por exemplo, no artilheiro desta edição de Libertadores, que pode ser surpreendente. Inclusive, se você acha que pode ser o Gabigol, as odds para o Gabigol assim, estão lá em cima. Nesse momento, o favorito a ser o artilheiro da Libertadores é o Paulinho do Galo. Mas tem muita gente que acha que o Paulinho não sabe se vai longe, putz, vai pegar um Palmeiras muito embaçado. Tem o Arthur, inclusive, nessa briga aí. Se a gente olhar os atuais artilheiros da Libertadores, eu tenho essa galera separada aqui. O cenário é esse. O Paulinho hoje pagando 2,75. Então, assim, o favorito já está pagando bem, né? Que é o Paulinho. O Ganso aparece ali com 2,87. Eu acho até que o Cano, perdão, aparece ali com 2,87. Um bom número. O Arthur, 5. Odd 5 é fantástica. O Pabon do Atlético Nacional, 5,50. E o Beltrán do River Plate, que também está no bolo, 11,01. O Gabriel está pagando até mais do que isso, só que o Gabigol só tem 2 gols na Libertadores até agora. Então, cara, é um baita mercado. O link para você apostar na Libertadores, nesse mercado e em vários outros, está na descrição do vídeo. Lembrando, lá em PagBet, acertou, tá pago, tudo é simples. A partir de R$1 você já pode apostar e a partir de 20 você já pode começar a sacar. E o chat é sempre um ser humano te respondendo e não um robô nojento. E aí você consegue tirar todas as suas dúvidas lá. Esses dias, inclusive, veio um cara me pedir ajuda num suporte lá, eu passei para o suporte direto da PagBet, ele resolveu o problema lá em 2 palitos. Beleza? O link está na descrição do vídeo. Então, para matar esse assunto aqui, eu não estou falando aqui do que eu acho justo ou injusto. Esse não é o ponto, até porque nessa história só tem uma pessoa errada e uma pessoa certa. A pessoa errada já foi demitida. E quem tomou a pancada, obviamente, na história, é a vítima, é o Pedro. Só que você tem um desenrolar que pode acabar respingando no cara e ter impacto no dia a dia dele e no desenrolar de carreira do Pedro, pelo menos a curto prazo. E isso eu acho muito ruim. De novo, não estou trabalhando aqui com, Formiga, mas não deveria ser assim. Putz, onde já se viu, é um absurdo. Não é esse o ponto. A gente está indo para o que de fato pode acontecer. E se você olhar, principalmente quando um time está bem, né, ou tá perto de jogos decisivos, o torcedor fica muito cabreiro ali de coisas tensas que possam tirar o foco e atrapalhar. E aí tem muita gente que acha que o motivo nesse momento da tensão e que pode atrapalhar o time é um jogador do time. O que é absolutamente injusto, porque ele não pediu para tomar um soco na cara. As tensões estavam ali, mas elas deveriam e eram para ser resolvidas de outra maneira. Não dessa forma. Mas eu acho que depois disso, assim, o que o Pedro escreve, falando da história dos minutos, o não ir ao treino na segunda-feira seguinte ao episódio, tudo isso vai... Ele foi levando o holofote, que era para uma história X, começou a ir para outra parada. E você vê isso, a repercussão nas redes sociais é inevitável. De novo, eu temo que esse episódio em que o Pedro é vítima, ele termine prejudicado. O Flamengo tem que ter muita boa condução nessa história para evitar que um ambiente que, imagino, nesse momento esteja ruim, fica ainda pior para um cara que entregou tanto para o time, né?
não só como titular, mas também como uma peça importante de segundo tempo. E que, de novo, é muito diferente. O Pedro é muito diferente. E tem mercado, diga-se de passagem. E ele sabe disso.